lugar que Deus preparou, porque eu aprendi que quando a gente tem um coração grato a Deus, a gente está preparado para receber bênçãos maiores. Mas um coração não grato não está preparado para receber bênçãos de Deus, não. Então, pense muito bem nisso. Irmãos, eu queria agradecer aos irmãos que estão empenhados em fazer o melhor acampamento possível. Eu sei do esforço do irmão Cristiano, do irmão Rogério, trabalhando pela fé, se colocando à disposição daqueles irmãos. Você quer ir para o acampamento? Ah, eu quero, mas estou sem dinheiro. Você vai. Você vai. Quero também agradecer ao Léo pelo empenho do ônibus. Ele disse a mim que iria sair, iria entregar esse serviço aos diáconos. Eu disse, embora você não seja um oficial, mas todos nós aqui somos diáconos, no sentido de servir. Então quero agradecer a Deus pelo trabalho do Léo. Irmão Irênio saiu de férias, retornou antes das férias, estava aqui, tinha várias demandas para ser feita e ele regaçou as mangas e ele fez muita coisa aqui para ajudar para que esse acampamento pudesse ser realizado. O irmão Rogério, o irmão Valdeci, nosso eletricista, que é pau para toda obra, gostaria também de agradecer. E eu não poderia deixar de mencionar a esses irmãos aqui que não vieram, e eu anotei aqui o nome de alguns, devo ter esquecido de outros, mas Deus sabe. E se você pensar aí, se você lembrar de algum que eu não citei aqui, você no final você me fala. Senti falta da irmã Cida, Josias, Fabíola, Miguel, Nena Madalena, Carmelita, Reizinha, Naum, Edson, Marcos Paulo, Nalva, Anita, Sandro, Moisés, Zilda, Pedro, Eunice, José Reis, Elane, Raquel, Flor, Rita, Lúcia, Jair Paulo, Cajaíba, Cinelândia, Alain, Davi, Joyce, Henry, Sérgio, Ana Kelly, Delza, Sandro, Anderson Brad, Alex, Soraya, Bruno, Vívia, Tassis, Lucilene, Catarina e Gisélia, Alda, Edson Pai, Rosa, e aqui eu paro de citar os nomes. Irmã Antônia, ó, irmã Antônia. Juliana. Acho que Juliana, eu coloquei aqui Juliana. Falei não? Não. Juliana e o Ded, não tá aqui não, bem lembrado, Jane. Ó, Nalva. Adaildo, Nalva tá aqui. Nalva tá aqui. Nalva tá aqui. Então, irmãos, Adalberto Mata, ó, tá aparecendo mais. Fátima. Falei não. Zene, olha aí, ó. O pai de Guilherme. Kleber. Olha aí, ó. Então, aqui já passou de 60. Uma congregação. Então, a gente vai orar por eles para que para o ano. Eu sei que alguns não vieram por alguns problemas realmente que tiveram. Mas outros, eu sei que faltou vontade. Faltou planejamento. Faltou planejamento. Você não pode nunca dizer, ó, eu vou casar amanhã. Não é isso? Por quê que você não pode dizer, eu vou casar amanhã? Tem muita coisa para planejar. Porque tem muita coisa para ser realizada e tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito. Certo? Então, irmãos, vamos pensar e vamos orar por esses outros. E aí os que vieram, já comecem a pensar, ó,
nós colocamos à disposição uma conta. O acampamento esse ano, ele custou apenas R$ 135 para aqueles que são membros e congregados da igreja. 135. Isso significa, se você quiser planejar, você deve pensar em 135 para o outro ano. Se tiver acréscimo que vai ter, de R$ 15, R$ 20, qual o melhor? Você pagar 160 de vez? Ou você somente depositar, acrescentar naquilo que você já planejou, 20 ou 15 reais? Então pense nisso. Marquinhos tem uma conta aí disponível para os irmãos fazerem isso. O Léo também, eu creio que vai continuar à frente do ônibus ou dos ônibus, para que a gente possa ter o maior número de irmãos possível. Tá bom? Então, que Deus continue abençoando ao povo de Deus. Nós queremos ainda, irmãos, agradecer a Deus, ao pastor Valdemir. Eu sei que a irmã Ana já soube, coitada que não dormiu direito, mas se Deus quiser, ela hoje deve dormir melhor, tá bom? Lá em casa tem uma farmácia, se você quiser um chá de vacineiro, tenho. Se você quiser um antialérgico, para relaxar um pouquinho, eu tenho. Agora, se você quiser dinheiro, eu não tenho. Tá bom? Queria convidar a todos agora para abrir em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 3. Filipenses 2, de 1 a 5. Aos meninos, os copos, por favor, pegue os copos, lavem direitinho, tá bom? Coloque no lugar os copos. Todos cooperando, tá bom? Se for jogar a bola de vocês, leva copo, tragam, lavem, coloquem no lugar. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 3. Todos acharam? Amém. E depois Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 5. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 3. Eu queria pedir às irmãs que façam essa leitura. Quando eu der, ok. As irmãs vão ler Efésios 4, de 1 a 3, e os homens, Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 5. Então agora, as irmãs, 1, 2, 3 e já. Efésios capítulo 4, verso de 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém. Agora os homens, Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 5. Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 5. Só os homens, quero ver, as irmãs ganharam para nós. Em números, agora eu quero ver em voz. Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 5. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que há em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Convido a irmã Ana, que por favor a senhora nos ajude com uma oração.
Oremos. Santo Deus, amado Pai, na Tua presença santa estamos, Senhor, com o coração alegres por estarmos na Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de termos aberto os nossos olhos nesta manhã. Amém. E contemplar, meu Deus, as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, meu Pai. Amém. Obrigada em especial pela salvação. Obrigada por esta comunhão tão maravilhosa, meu Deus, que o Senhor tem nos dado aqui e continuará, meu Deus, durante esses dias. Obrigada, meu Deus, por esses irmãos tão queridos que o Senhor tem nos dado o privilégio de conhecer, de passar esses dias também, meu Pai amado. Te louvamos pela vida de cada um deles, cada família aqui representada, por aqueles que não puderam estar aqui, que o pastor citou. Esteja abençoando cada um nesta manhã também e que sintam-se incomodados para que o próximo ano, meu Deus, possam estar e desfrutar, meu Deus, desta comunhão, desse aprendizado tão maravilhoso que tem sido aqui, meu Pai amado. Obrigado por essas leituras que foram feitas, meu Deus, que a mesma venha de encontro às nossas necessidades. Usa o Teu servo grandemente neste momento, meu Pai, que Ele venha falar, venha do Teu Santo Espírito, meu Deus. E são coisas até que já sabemos, meu Deus, como a comunhão, mas que possamos praticar no nosso dia a dia, meu Deus, como é importante, meu Deus. Livra-nos de fofocas, de histórias, de contendas, pois afinal de contas, meu Deus, somos o Teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, em tudo. Te louvamos por tudo que foi feito aqui, por tudo que ainda será realizado. Abençoa nesse momento o Teu servo que está com as crianças também. Te louvamos pela vida delas. Em nome de Jesus, eu te oro agradecida, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Por esse tarde, meus irmãos, o pastor, uma certa feita, ele me procurou e ele me falou de uma situação que foi muito desagradável em uma igreja. Não vou citar o nome do pastor ou dos pastores, porque são duas histórias verídicas, mas que infelizmente acontece muito. O pastor, se o pastor Valdemir sabe quem foi, ele também não vai falar, mas ele disse que esse pastor me falou que em uma determinada igreja, duas irmãs brigaram por causa de bobagem. Por causa de bobagem. E eu acredito que essa desavença entre elas foi aquilo que o pastor Valdemir ontem ele explicou muito bem. A comunhão com Deus. Eu creio que não estava bem com Deus. Porque quando nossa comunhão está bem com Deus, a gente, aqui na terra, a gente suporta algumas coisas. Mas então, o que foi que ela fez? Uma irmã, ela sempre colocava em um certo local a sua Bíblia. Ela colocava naquele lugar. Eu sei que alguns irmãos também, lá em Brotas, elas colocam naquele lugarzinho ali. Elas têm, não sei o que é, eu não tenho isso comigo não, qualquer lugar eu sento. Mas tem algumas irmãs e irmãos que colocam naquele lugar, certo? Aí então, essa irmã colocou, a outra chegou ligeiro e pegou a Bíblia dela e tirou, e botou lá e botou no lugar. Rapaz, isso criou uma desavença entre as duas. Por que você tomou o meu lugar? Eu guardei o meu lugar, eu gosto de sentar aqui e você tomou. E aí brigaram mesmo, discutiram, e elas, infelizmente, se afastaram uma da outra. Percebam como vocês precisam atentar para pequenas coisas. Aí o pastor soube, né? O pastor estava orando, porque uma das coisas que o pastor faz, quando acontece alguma coisa, ele começa a orar pelaquela situação. Se as duas não conseguirem se resolver, os dois, aí o pastor vai entrar. Mas sabendo que o Espírito Santo de Deus está atuando para que a situação seja resolvida o mais rápido possível. Aí tá o quê? Aí uma delas, incomodada, a dona do suposto lugar, que ela não tem lugar nenhum, ela chegou e disse: pastor, eu estou muito triste. Estou muito triste. Por quê, minha irmã? Aconteceu isso tudo e eu não queria que isso ocorresse, mas ocorreu. Eu não sou dona de lugar nenhum, e por que eu fui
brigar com ela por causa de um simples lugar. Eu podia ter sentado em outro lugar. Aí o pastor disse: ô minha irmã, vá urgente. Olha o conselho dele: vá urgente. Não fique sentindo por detrás, não. Demonstre seu sentimento por ela, pelo que aconteceu, que está arrependida, mas vá urgente conversar com ela. E eu diria mais para ela. Eu diria assim: olha, se a irmã não for ligeiro, o Satanás vai na sua frente. E ele vai falar lá o que ele quiser. Vá ligeiro, chegue primeiro do que ele. Aí o pastor disse: vá ligeiro e resolva isso. A irmã chegou lá e disse para a outra: olha, eu não tenho lugar nenhum, me perdoe porque aconteceu isso, estou muito triste, eu estou sem dormir, chorei muito. E a outra que tirou a Bíblia do lugar disse: ô minha irmã, eu também estava sentindo a mesma coisa, mas sem coragem de conversar com a irmã e de pedir perdão pelos meus pecados. Me perdoe, minha irmã. E a outra disse: eu também peço perdão. Aí choraram as duas, se abraçaram e diz que hoje as duas irmãs foram fortalecidas no Senhor, firmes. Mas eu não sei, irmãos, eu não sei como é que as pessoas conseguem viverem em litígio com outro irmão e acha que isso é comunhão com Deus. Eu não sei como é que consegue. O segundo exemplo que eu quero dar hoje pela manhã é dois vizinhos. Um vizinho criava um cavalo, só que ele não tinha pastos verdes para esse animal se alimentar. Já o outro vizinho não tinha cavalo, mas tinha um pasto muito verde, uma grama muito verde. O cavalo passando necessidade do lado de cá, o cavalo acabou entrando na cerca do vizinho. E aí, trabalhou certinho na grama. Se alimentou, coitado, da grama. Aí, o dono da grama, quando viu aquilo, tinha um chamego com aquela grama toda molhadinha, toda bonitinha, que viu o cavalo lá comendo e acabou com a grama, matou o cavalo. Atirou no cavalo e matou o cavalo. O dono do cavalo, quando viu o seu cavalo morto, foi tirar satisfação. E acabaram discutindo, e o filho do que matou o cavalo tomou as dores, e o rapaz foi e matou o filho para poder descontar. Um matou o cavalo e o outro matou o filho do que matou o cavalo. Irmãos, o que faltou aí para resolver essa questão, para não chegar, aí virou uma guerra de famílias. O que faltou aí para poder isso ser resolvido de uma forma diferente? Eu quero agora na prática. Eu vou fazer com vocês o que fizeram comigo. Alguém lhe ligou, pastor, meia-noite. Isso foi um pastor professor meu há muitos anos. Alguém lhe ligou meia-noite, está com depressão e está ameaçando se jogar de um prédio muito alto. Quais são as suas primeiras palavras? Eu vi muita coisa de alunos como eu era na época. Olha, chame a SAMU. Chame a SAMU. Chame os parentes. Eu vi muito. Não, eu quero sua resposta aqui, biblicamente. Para nós, o que faltou aí para não ter esse desfecho miserável, lastimável, triste que teve entre eles? A comunicação. Oi? Comunicação. Oi? Oração. Coinonia. Faltou o quê? Coinonia, né? Faltou o quê? O que você pensa? Faltou amizade, faltou comunicação, faltou perdão, faltou compaixão, Faltou cumprimentar com aperto de mão. faltou, irmãos, conversarem entre eles.
E isso, aí vocês falam, mas eles não eram crentes. E não acontece isso também no meio de nós? Ou a gente, ou o crente não já matou outro porque odeia muito? Ele disse que se odiar no coração, já o quê? Já matou. Não teve alguém que você ficou sem falar com aquela raiva? Teve ou não teve? Eu estou mentindo. Quem sabe é você. Eu sei que muita coisa acontece porque a gente não se importa muito com esse tema tão importante, a importância da comunhão na comunidade cristã. Hoje pela manhã eu quero trabalhar com impedimentos à comunhão cristã. E estive pensando muito que esses impedimentos não é causado pelo diabo. O diabo não é bonzinho, mas acaba levando a culpa de muita coisa. A culpa não é do mundo. A culpa é nossa. A culpa é nossa. É nossa. Hoje pela manhã, qual a igreja, pelo menos aquelas que o apóstolo Paulo trabalhou, quais igrejas você gostaria de congregar? Pastor Valdemir e a irmã Ana. O senhor queria pastorear qual igreja que ele fundou ali? Saíram os pastores e o senhor queria trabalhar naquela igreja. Difícil escolher, pastor. Difícil escolher? A irmã Ana já tem aí algum pensamento? Cristiane e Josimeire, você foi chamado para dar um suporte naquelas igrejas ali. Uma delas estava sem pastor, mas você queria trabalhar em uma delas. E a Josimeire vai concordar também. O esposo vai, ele também vai. Irene Luzia já começa a pensar também. Pensou, Cristiano? Está pensando? Olha, ele está escolhendo uma que não tem problema. Ó, se vocês demorarem, eu vou escolher uma para vocês três. Qual era a mesma de Trifina e de Trifosa? Oi? Qual era a de Trifina e de Trifosa? Qual o quê? Qual era a igreja das Brigona? Da Brigona? Sim, Corinto não. A igreja das Brigonas não era Corinto, era uma das melhores igrejas que eu queria ser pastor de lá. Essa daí Filipos. Essa daí que eu quero ser. Filipos. Queria para ajudar. Cristiano, você demorou, eu já escolhi Filipe. Então não quero ir para Filipe não, que Filipe vai ter pastor lá. Bora lá, Cristiano. Oi? Essa? Essa está em mente, né? Ó, você vai para Corinto. Irene, diga aí a sua. Pode abranger a do Apocalipse? Oi? Aquelas 7 do Apocalipse? Bem, Não, a de Paulo. mas tem também do apóstolo Paulo também. Tem, a de Éfeso. A de Éfeso. Então você queria ir para Éfeso? Não. Não? Está escolhendo o serviço. O senhor acaba de escolher a nossa, aí fica complicado. Se vocês estão demorando, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar o senhor na igreja de Aí é boa. tá vendo? o senhor ficar frente, eu ajudo o senhor. Tá bom pra mim. Tá bom, né? Marquinhos, então você vai para Éfeso. Eu não tenho chamado pastoral, não. Mas nem para ajudar. Então você está me dizendo que Éfeso não tinha diácono. Ele pegou. Então Éfeso não tinha diácono. Tá bom. Você vai ver depois. Mas irmãos, aquilo que a gente já ouviu ontem, a gente hoje vai trabalhar com esses impedimentos visíveis. Mas amanhã, se Deus permitir,
Eu quero mostrar para os irmãos os impedimentos não visíveis. E para que eu possa adiantar esses impedimentos não visíveis, acontece isso no nosso meio. Irmã Cláudia, a irmã não está falando comigo. Aconteceu alguma coisa? Não. Por que não está falando comigo? O que é isso? Ela disse que não tem nenhum problema, mas não quer falar comigo. Ela foi sincera? Faltou o que aí? Faltou a verdade. Fale a verdade uns aos outros. Faltou a verdade. E a ausência da verdade, quem é que toma o lugar da verdade? A mentira. Já aconteceu comigo muitas vezes. Irmãos, por causa de poucas coisas, desviar o olhar de mim, desviar até as fileiras de banco. Já aconteceu. E já aconteceu também com um diácono. Ele não foi feliz em algumas declarações. E eu fiquei zangado com ele. E ele vinha por essa fileira de banco, eu ia pela última fileira de banco. E ele perguntou para mim: tem alguma coisa? Está zangado comigo ou não? Mentira. Tem. E no meu ver o senhor falhou assim. A gente não cumpre a palavra de Deus. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Veja que o nosso percurso é trocado. Vai até ele. A gente não vai até ele. A gente volta e a gente não quer saber mais dele. E isso, irmãos, quem perde é a igreja de Deus. Quem perde somos nós. O crescimento espiritual não vai ser desenvolvido. Vai ficar a mesma pessoa sempre. A gente não queria congregar na igreja de Corinto. Mas a gente tem a atitude dos irmãos de Corinto. Adiantou em quê? Então, a nossa comunhão, irmãos, é com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e uns com os outros. E quem ajuda a realizar essa comunhão uns com os outros é o Espírito Santo de Deus, na qual esse mesmo apóstolo Paulo disse que a gente precisava nos deixar encher do Espírito, encher do Espírito, para que essa comunhão pudesse ser realizada. Exemplo, vamos jogar aqui alguma coisa. Efésios 5, 21. A gente é submisso uns aos outros? A gente é? Alguns têm dificuldades em ser submisso ao pastor, ao líder que Deus colocou. Eu não estou falando que deve ser submisso a ele quando ele estiver em pecado. Porque Deus não deu a autoridade a todo mundo para tomar conta de igreja. Mas Deus deu a um homem capacitado por ele para que pudesse fazer a obra do Senhor. Mas, irmãos, nós temos dificuldades em ser submissos uns aos outros. Por que a gente tem dificuldade? Sabe por quê? Porque a gente entende que nós somos senhores. Todo mundo quer ser senhor. Ninguém quer ser servo. Os irmãos lembram que eles tiveram esse problema? Os irmãos acham que eles queriam ser inferior um ao outro? Não, eles queriam ser superior, e Jesus percebeu isso, que havia esse desejo no coração. Então, meus irmãos, nossa comunhão é um reflexo da comunhão que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma vez eu vi um descrente dizendo uma coisa que eu disse: como esse descrente é bobo. Esse descrente disse que eu ainda quero ser um cristão porque crente não briga.
Você sabe quem foi esse descrente que disse isso? O senhor. Quem falou? Na época era o senhor. Fui eu. É, você disse. Você já falou isso. Eu já falei, não foi? Então, eu achava isso. E aí, irmãos, a gente acaba entendendo que isso vai acontecer, mas se a gente tiver um processo de maturidade espiritual, a gente não vai se escandalizar com essas coisas. A gente vai entender que acontece por falhas. Diga, pastor. Eu me converti já perto de 20 anos, irmãos. Aí a minha igreja já era uma igreja de mais de 60 anos. Aí eu tinha essa ideia de que os crentes não brigavam, não tinha confusão, né? Aí, antes mesmo de ser batizado, teve um torneio de futebol na igreja, nas igrejas, né? E até a ameaça de bala saiu desse. Até o irmão ameaçou de dar um tiro no outro. Aí eu digo, meu pai do céu, que é assim o negócio aqui? É assim o negócio. Os irmãos lembram daquela brincadeira minha, porque eu descontraio demais. Os irmãos lembram aqui de dois aí no campo que queriam se pegar. E eu coloquei os dois de joelho, enchi um balde de água gelada e fica de joelho e joguei na cabeça de um e do outro. E aí sentaram aí no pé de manga, pronto. Quando tiver com a cabeça fria, vocês me avisam. Quando esfriou a cabeça, foram para lá. Mas irmãos, e um deles está aqui, viu? Mas irmãos, acontece. Um pastor, ele chega a dizer, que foi o Hernandes Dias Lopes, que estava dizendo que Eu sei. Dois irmãos começaram a se pegar, outros se envolveram, e disse que o pastor chegou na hora e o pastor separou e acabou o baba e pediu perdão ao dono do campo, que era descrente. Aí eu peço perdão porque nossa igreja escandalizou e disse, ô pastor, não se preocupa não, que hoje foi até bom. Outros dias aí que o senhor não veio, eles quase que se matam aí, ó. Irmãos, os irmãos sabem que eu gosto muito de ir na ferida minha e de vocês. A gente precisa cuidar do nosso temperamento. Você quer ver uma das coisas que eu estudo e eu aconselho os irmãos? Isso é até um pouco de psicologia. Se você sabe que alguém não suporta muita resenha, freia um pouquinho. Imagina, cabeça de manga espada, manga tome, para, chega, só espada, tá bom demais. Aí, vai tirando do sério, e isso, irmãos, acaba tendo uma desavença sem necessidade. Então, até a nossa alugação, como é a linguagem do iraniano, tem que ser no limite. Você sabe se a pessoa gosta de brincadeira? Lembra daquilo de Davi Zema? Eu não esqueço daquilo. Pastor, eu posso limitar? Por que você quer me imitar? Você imitando. Aí, não, porque eu quero. Bem, se você quiser e for para a glória de Deus, você pode fazer. Mas se for para zombar de mim, não faça não, que é pecado. A pessoa disse, olha, quem que vai? Os irmãos se esqueceram que tudo tem que ser para a glória. Até a nossa relação harmoniosa tem que ser para a glória de Deus. Se Deus não foi glorificado naquilo, os irmãos acham mesmo que Deus está em uma zombaria? Não. Deus não está, irmãos, em uma zombaria. Então, a gente tem que pensar, Deus foi glorificado nessa brincadeira? Então, meus irmãos, nossa comunhão se torna visível na convivência harmoniosa. Imagina uma igreja que se une. Imagina uma igreja, irmãos, uma igreja unida como aquela igreja primitiva que suportou tantos desafios, perseguições, mas eles eram unidos. A gente ouviu isso ontem.
A gente viu o versículo que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, na oração, no partir do pão. E quando veio a perseguição, eles estavam desunidos ou unidos? Unidos. Uma certa feita eu fui para um determinado lugar, para um passeio, e eu era descrente. Chegou lá e eu acabei brigando com um sargento de polícia. Ele veio me agredir, ele estava bêbado, e naquela época só Cristo na minha vida mesmo. Ele veio me bater e aí já sabe, né? Ele tomou primeiro. E depois eu disse, rapaz, o que eu fiz? Um policial. Meus irmãos, ele disse, eu vou lhe pegar com mais de 200 no meio do caminho. Ele está dizendo o quê? Que ele vai chamar os colegas dele. Aí eu disse, e agora, rapaz? Eu disse, poxa, eu não vou nesse ônibus porque no meio do caminho a coisa vai ser feia. Meus irmãos, Deus foi tão bom comigo que teve uma briga tão feia com a cidade, com o time, com a torcida, que se ele não fosse policial a gente não saía de lá. Na mesma da hora, ele mesmo me esticou e entra no ônibus ligeiro, entra. Olha, ficou meu amigo. Ficou meu amigo. E eu disse, e ele pediu reforço mesmo, mas pediu reforço para a cidade. Ele se esqueceu da briga menor. Mas eu disse, mesmo assim, eu vou ficar com o olho aberto com ele. Mas irmãos, depois que Cristo nos transformou, que Cristo trabalhou em nossa vida, essas coisas entre nós, a gente não deve permitir que isso aconteça, irmãos. E a gente sabe que o impedimento da nossa comunhão cristã, a nossa koinonia, irmãos, é o pecado mesmo. É o pecado em suas várias formas e manifestação. E o pecado, irmãos, ele impede a nossa comunhão com Deus. A gente sabe disso. E também impede a nossa comunhão fraternal. Então, a gente quer ver hoje, vejam que ali em Filipos, a igreja que você gostaria de ser membro, e eu também, e talvez até ser pastor de lá, era uma igreja missionária. Era uma igreja que tinha o bolso aberto para cooperar. Mas por causa de bobagem, aquelas duas irmãs acabaram criando uma contenda entre elas, uma desavença entre elas. E aí, irmãos, havia o partido de Evódia e o partido de Sinto. Os pastores costumam dizer que quando Evódia estivesse na cozinha fritando coxinha, o grupo da outra não ia. Sinto que não ia. Irmãos, imagina como o diabo estava feliz com essa situação. Uma igreja missionária, uma igreja que enviava oferta, uma igreja que tinha muitas virtudes. Os irmãos pensam assim, quando ele diz assim, olha, completai a minha alegria. Os irmãos acham que isso é por acaso, né? Não, irmãos. Ele era uma pessoa alegre. Ele tinha comunhão com Deus. Mas essas coisas deixavam ele arrasado por dentro. Aí ele diz, olha, completai a minha alegria. Era como se ele tivesse um cálice. E chegou até o meio por causa dessa situação entre as irmãs. E estava crescendo, irmãos. E aí, irmãos, é pecado ali mesmo. Então, o apóstolo Paulo viu que ali era como se fosse uma bactéria letal, irmãos, capaz de acabar ou de causar a morte da comunidade cristã ali no meio daquela comunidade. E aí ele faz um apelo ali entre aqueles irmãos. Talvez, às vezes acontece por causa de bobagem. Você quer ver? Em uma igreja, o que mais as pessoas querem é menos honra ou mais honra? Mais honra. Mais honra. Talvez mais dignidade. Mas irmãos, mas ela tinha qualidades. Observem em Filipenses 4:1, que ele diz assim, olha, Paulo se dirige para aqueles irmãos, Filipenses 4:1, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa está assim,
firmes. Eles não estavam firmes. Eram irmãos, eram igreja de Deus, era uma igreja abençoada e abençoadora, mas uma igreja, irmãos, que tinha problemas. Tinham virtudes, tinham qualidades. Então, você tem muitas qualidades como crente. Se você não tiver, porque tem alguma coisa errada, irmãos. Mas veja, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vai louvar aqui na carta esses irmãos pela comunhão no Evangelho, pela participação, pela generosidade, porque era uma igreja generosa mesmo, e dificilmente você hoje encontra um crente generoso. Ou eu estou mentindo? Crente generoso está em fartura, ou crente não generoso está em alta? Todo mundo quietinho, né? Bora lá. Filipenses 1,5. Ele diz assim, no verso 4, o apóstolo Paulo diz: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Vejam que ali naquela igreja a gente já viu que tinha cooperadores do Evangelho. E dentro dessa cooperação no Evangelho, tem que ter uma coinonia, uma comunhão para que esse trabalho seja eficaz. Filipenses capítulo 4, verso de número 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinha oportunidade. Verso 14 ao verso 18. Todavia fizeste bem em tornar parte da minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheia estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como um cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Veja, irmãos, que havia muitas coisas boas. Veja que, se eu perguntar para vocês, a nível de algo externo, estava ruim ou bom? Quem responde? A nível externo, estava bom? Estava bom, pastor? A nível externo, fora da igreja, estava bom? Eles tinham uma visão missionária, né? Tinham. Então, do lado de fora, a gente pode dizer que as coisas externas estavam caminhando. Mas internamente havia problemas. Os negócios, irmãos, domésticos da igreja, Deus não estava feliz com aquilo. Não eram satisfatórios, irmãos, os negócios internos. Havia alguns transtornos em casa. Não sei se alguns membros exigiam muito do outro, não sei. Não sei se alguns membros irritavam uns aos outros. Você já parou para pensar, será que eu irrito alguém com as minhas extrapolações? Será? Quantas vezes eu já precisei me intervir aqui em alguma coisa? Quantas vezes eu já precisei pedir, vá pedir perdão, que não foi legal? Não vou citar aqui para não constranger, mas quantas vezes já fui, vá pedir perdão, que isso não está legal, isso provoca a desarmonia. Mas, irmãos, havia fraquezas, havia ali, mas também, irmãos, havia virtudes. A gente precisa trabalhar. Veja, Abraão conviveu com isso. Os irmãos sabem disso, que Abraão teve que conviver com isso. Ele e Ló, Gênesis 13, 7 e 8. Agora, olhe Tiago 3,17 que eu queria ler com você. Tiago 3,17. Por favor, abram aí para você não cochilar.
Tiago 3,17. Por favor, pastor Valdemir, na sua leitura aí, faça essa leitura para mim. Tiago 3,17. Tiago 3,17. É. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Irmãos, olha, Tiago teve que conviver com isso também. Falta de pessoas pacíficas. Nas igrejas, quanto mais pessoas pacificadoras, melhor. Quanto mais pessoas que incentivam, se alguém chega para a irmã Ana, irmã Ana, eu não quero mais conversa com aquela irmã. Qual é o seu conselho? A senhora vai dizer assim, olha, é isso mesmo, está certo. Não faça isso não. Faça isso não. Isso não é legal para a igreja, isso não é legal para você. Vamos tentar resolver isso. Mas aí, joga-se fofoca, joga tudo no ventilador e a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo e a gente vai perdendo, irmãos. Então, esses irmãos tiveram tanto Abraão, como Tiago, como Paulo, eles tiveram que conviver com resultados desastrosos da desunião. Observe Romanos 13:13. Romanos 13:13. Vejamos então aí. Romanos 13:13. Romanos 13:13. Aos crentes de Roma. Romanos 13:13. Andemos honestamente como de dia. Não em quê? Não em glutonarias. Olha, não vai chegar na fila, irmão de Roma, encher o prato que você não vai comer. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem contendas, inveja ou ciúmes. O que é contendas? Brigas. Mas irmãos, vejam que ali em Corinto havia desavenças claras entre eles. E olhe, era uma igreja que tinha muito recurso, a igreja de Corinto tinha recurso, tinha qualidades. Paulo disse que não faltava nenhum dom para ele. Você vê que Deus é muito misericordioso, irmão. Encheu aqueles irmãos de dons. E às vezes dons é uma tentação para alguns. Se enche de dons e o coração, Quantos irmãos entre nós, eles só faltam dizer, eu sei mais do que você, eu sou superior a você. E Paulo disse, olha, que não faça isso não. Paulo diz ao contrário, cada um considere o outro superior a si mesmo. Se eu entender que o pastor Valdemir é superior a mim, e ele achar que eu sou a ele, a gente não vai ter problema. Quem aqui já presenciou a minha brincadeira com o saudoso irmão Sinésio? Irene lembra como era? Como era, Irene, a brincadeira entre ele? Chegava na porta da igreja, começava. Aí eu dizia para ele, eu sou menor do que o senhor. Aí eu me abaixava, ele se abaixava mais ainda, aí ficava de joelho. Quando foi um dia, rapaz, ele treinou, ele me pegou direitinho. Acho que ele treinou na laje. Chegou eu disse, o senhor é maior do que eu. Ele disse, não, é o senhor. É o senhor. Ele pegou, deitou, rapaz. Ele fez como fez apoio. Eu não ia deitar, que eu ia me sujar. Ele está vendo que o senhor é maior do que eu? Porque eu fiquei de pé, né? Aí eu dei risada. Aí vieram outros irmãos também e faziam isso, irmãos. Mas, meus amados, observe que o apóstolo Paulo, ele escrevendo para as igrejas da Galácia, Gálatas 5:20, observe aí. Ele disse que a contenda é obra da carne,
idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, peleja, dissensões e heresias. Os irmãos sabiam que contenda de palavras é uma das características de falso mestre? Você vai isso em 1 Timóteo 6,4, que contenda de palavras, querer ser superior, é característica do falso mestre. Mas, irmãos, eu sei que essas contendas é um espetáculo lastimável para o mundo. O mundo entende que a gente não briga, é ou não é? O mundo sabe que a gente não briga, irmãos. O mundo não sabe que a gente ataca uns aos outros. O mundo não sabe que a gente é pirracento. Tem ou não tem crente pirracento? O que é que um crente pirracento faz? O que é que um crente pirracento faz? O que é que uma pessoa pirracenta, Luan, faz? E o que é pirraça? Sabe que o outro não gosta daquilo e ele fica ali, ó, irritando. Isso não traz edificação. Não traz. Imagina, a esposa está zangada com o esposo não gosta daquele arroz queimado. Eu vou deixar torrar hoje. Eu vou deixar torrar. Então, meus irmãos, a igreja não pode permitir, meus irmãos, que o seu testemunho enfraqueça. E a igreja, eu digo isso com tristeza no coração, que a igreja está sendo enfraquecida com esses péssimos testemunhos. Falsos pastores, pessoas que estão acabando com o evangelho, irmãos. Lembra não daquele homem, o vizinho daquele prédio, olhou para o meu carro e disse: eu também quero ser pastor, viu? Ó, ele me chamou de quê? Ladrão. Eu disse para ele: Deus vai lhe mostrar que esse carro aí foi com o meu trabalho, foi anos e anos de suor, trabalhando noite e dia, para sustentar minha família e para ter esse carro hoje para a obra. Falei para ele. Mas, irmãos, o que faltava naquela igreja de Filipos era humildade. E às vezes falta humildade. Lembra que foi dito? Nada façais por ambição egoísta ou vanglória. Imagina naquela igreja que havia crentes rivais. Crentes não podem ser rivais não, irmãos. Nós não somos rivais não. Nós somos da família de Deus e nós somos irmãos. A gente tem que parar com isso. Em uma discussão de ideias para ver o que fazer, eu não posso dizer para Irene, para Marquinhos, para Cristiano, que a minha ideia é superior à de vocês, porque pode ter uma ideia melhor, e eu tenho que ser humilde e dizer: não, essa ideia é melhor, mas quando eu sei tudo, eu não sei nada. Você quer ver? Eu pego esses dois vasilhames, eu encho um de água, e eu deixo o outro vazio. O que é que faz mais zoada? O cheio ou o vazio? O vazio. Cabeça vazia é que faz mais zoada. Vazio de Cristo é que cria mais problemas, irmãos. É assim do meu jeito, ou é assim porque eu sei tudo. Não sabe nada. Quem sabe tudo é Cristo. É Cristo que sabe tudo, meus irmãos. Uma igreja unida, é uma igreja que Deus derrama as bênçãos, são pessoas que crescem, são pessoas que imitam a Cristo, são pessoas abençoadas e abençoadoras. A igreja de hoje, infelizmente, ela só quer ser abençoada. A gente vem aqui para abençoar vidas, para fortalecer irmãos, para fazer irmãos crescer e a gente crescer também, irmãos. Veja, irmãos, eu aprendi que cabeça mais vazia é a que grita mais alto. Cabeça mais vazia é a que grita mais alto.
Veja que havia ali em Filipos, a igreja que eu queria ser pastor, Irene está cheio de problema porque me acompanhou. Cristiano também deve ir comigo. Havia partidarismo. Havia partidarismo. Veja, irmãos, que a palavra aqui na língua original, eritheia, egoísmo, significa ambição egoísta. Veja que a palavra aponta para uma disputa de poder, pastor. Uma disputa de poder. Eu sou mais poderosa do que Evódia. Evódia dizia, eu sou mais do que Cíntia. E aí uma disputa de poder, acaba que ninguém tem nada, irmãos. Havia também vanglória ali, irmãos. A palavra é kenedoxa. Quer dizer, significa desejo de louvor, orgulhosos, jactanciosos, irmãos. Aponta para um sentido de orgulho, de louvor, de vaidade e expressa o desejo pela honra. O fútil desejo de glória, de louvor. Os irmãos lembram que isso acontecia entre eles? Em todos os momentos, os discípulos do Senhor, eles queriam o louvor, a honra. Lembra, irmãos, para mim, um dos momentos mais tristes da minha vida, quando eu leio aquele capítulo 13 de João. Como aqueles irmãos demoraram de aprender o que é colocar a vida cristã em prática. Mas aí, se eu me envergonho com aquele capítulo 13, eu ainda continuo me envergonhando com as minhas atitudes e as suas atitudes. Olha, Jesus chegou ali naquela casa, era costume, né? Aí um chegar e colocar os pés e o outro lavar. Ali era um sinal de humildade. Aí Jesus chega e fica olhando, um por um. Aí ele viu que nenhum queria se curvar para lavar o pé do outro. Imagina lavar o pé de Judas. Uma vez eu fui perguntar se você lavaria o pé de Judas. Alguém me respondeu, eu lavava com água bem quente. Irmãos, Jesus vai, coloca a toalha, cinge a roupa, aí coloca a toalha, se enrola, aí vem com a outra toalha, ele pega os pés de Pedro, de Judas, coloca naquela bacia, lava direitinho e enxuga. Aí ele diz, olha, se eu sendo mestre, eu fiz isso. Irmãos, o problema de uma igreja é quando há muitos mestres, é porque não tem nenhum. Veja que eles só aprenderam realmente que só existe um mestre, só existe um pai, que é Cristo, que é Deus. Cristo em nós, a esperança da glória, a gente vai entender que nós não somos nada. Eu estava ouvindo outro dia um pastor, ele se acabou de chorar, sabe? Em uma mensagem, ele orando e ele, na hora que ele ia orar, ele passeava pela Bíblia e ele disse assim, oh Deus, como meus pecados são vermelhos, são horríveis, como o Senhor foi gracioso para comigo, ó Deus. Ó Deus, como o Senhor é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, ó Deus, que teve tanta compaixão da minha vida e daqui dos meus irmãos em Cristo. Irmãos, falta humildade entre nós. Falta humildade, meus irmãos. Veja que queria honra, queria glória, coração cheio de orgulho, e aí um coração orgulhoso, a gente quer que os outros a cada dia sejam inferiores a nós. Pode escrever. Coração orgulhoso. A gente deseja sempre que os irmãos sejam inferiores a nós mesmos. E isso, irmãos, quando há pessoas que querem ser superiores, irmãos, isso causa cisma na comunidade cristã. E Paulo fala, irmãos, que havia também ali entre eles o egocentrismo, ou seja, que é um conceito que vem de partidarismo, cuja principal preocupação é com lucro e fama a ser obtida. Como Paulo teve dificuldade, irmãos, de trabalhar naquela igreja de Corinto, igreja orgulhosa. Os irmãos se achavam, mas
Vejam que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, verso 3 a 6, e aí vale também até o meu conselho para os irmãos na área do dominó. Toma muito cuidado com algumas gozações. Às vezes alguns irmãos extrapolam nas brincadeiras. E se alguém faz com você, você vai querer fazer mais ainda, e isso não é legal, isso não é legal. Brincadeiras, ela é boa, eu gosto, mas ela tem um limite. 2 Coríntios capítulo 6, verso 3 a 6. Observe, 2 Coríntios capítulo 6, verso 3 a 6. Ele diz assim, ó: não dando nós o quê? Escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Cuidado com escândalo. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Então, em tudo nós somos o exemplo. Ah, se vai ter um baba, nós somos o exemplo. Ah, se vai ter um dominó, nós somos o exemplo. O Rosário, ele conheceu um homem lá, chamavam ele de muchacho. Mas pensa em um senhor abusado. Rapaz, ele irritava até quem não jogava com ele. Eu nunca joguei com ele, não. Mas no dominó, ele tirava do sério qualquer um. E ele ganhava em tirar os outros do sério. Lá tinha um policial que só jogava armado com ele. Olha, o policial armado, quando passa no dominó, Luan, o que é que faz? O que é que faz quando passa, quando não tem? Não é assim? Ele, quem é? Quem tá aí? Ó, mulher, vai lá atender a porta. Eu não tô aqui não, que eu tô batendo em um policial até a morte. Aí o policial já se inchava. Daqui a pouco, de novo, ele disse: nunca apanhou na polícia, mas apanha na minha mão. Aí daqui a pouco de novo, ele: curso de piano não é aqui. Curso de piano é em outro lugar. Ó, eu vou abrir aqui uma escola de curso de piano. Daqui a pouco ele... Aí começavam a brigar. O policial está brigando com aquele que está jogando com ele. Brigando mesmo, discutindo. Aí ele disse: pronto, se quiser me dê a arma, eu vou botar aqui, atirar primeiro no outro ganha. Daqui a pouco ele mesmo dizia assim: olha, tá vendo o que foi que o seu parceiro fez? Ele jogou errado. Eu vou lhe dar um passe agora, porque seu parceiro jogou errado. Ó, brinque com ele, dite certo. Ele tá certo. Olha, ele já botou para poder brigar um com o outro. Quem é que faz esse papel com a gente? Que gosta que a gente brigue um com o outro? Satanás. Ó, então muchacho, o nome de Satanás também é? Muchacho. É muchacho. Eu estou brincando para poder descontrair. Uma vez ele conseguiu tirar tanto meu irmão do sério, meu irmão mais velho, que jogava colar com ele, que meu irmão disse que ia bater nele. Ele disse: mas eu nunca peguei um pichote igual a esse. É um pichote. Olha, se sua mãe nunca lhe espancou, mas seu pai, hoje eu vou lhe espancar. Hoje vai ser espancamento da minha parte. Espancamento de muchacho. E meu irmão acabou se irritando com ele, se irritando. Aí meu irmão bateu na mesa umas 2 vezes. Ele: eu não estou ouvindo, bata mais forte. Mais forte. Forte, forte. Irmãos, isso, entre nós, a gente copia essas coisas, mas entre nós não é legal. Seja no futebol, seja em tudo, as pessoas estão nos olhando, irmãos.
Veja que é um espírito, quanto mais um espírito humilde, é melhor. Ali, entre aquelas duas irmãs, não havia um espírito humilde. Na igreja de Corinto também não. E ele disse então, olha, atente para o que é dos outros. Veja as qualidades dos outros. Não atente somente para as suas qualidades, mas infelizmente, a gente olha mais para as nossas qualidades ou as qualidades dos outros. Diga um coração orgulhoso. A gente olha mais para nós. Para nós, a gente é um suprassumo da verdade. Para nós, eu acabo sendo um suprassumo da verdade. Mas, irmãos, veja que havia negligência ali entre eles, não ligavam para isso, e a coisa cresceu muito, irmãos, cresceu muito ali, e Paulo estava muito triste com a vida daqueles irmãos. Então, meus queridos, a gente conhecendo isso aí, a gente deve pedir a Deus, meu Deus, me ajude a ser uma pessoa humilde, a honrar o meu irmão, que ele também aprenda a me honrar, mas a honrar a Cristo primeiro. Nós vimos ontem que primeiro a nossa comunhão é com Deus, com o Pai. E Ele está lá em cima. Pensa, 2025 foi embora, iniciou 2026. Quantas vezes a gente deixou Deus triste? Imagina, não, Evódia estava errada, a Cintia estava errada demais. Mas, imagina, eu não vou na sociedade masculina porque eu não gosto do careca. Eu sou diferente de Evódia. É o careca que está à frente da masculina. Eu não vou lá não, eu não gosto dele. Irmãos, é igual a crente Evódia e Cíntia. Não tem diferença. Não tem diferença. Isso é carnalidade mesmo. Isso não é nada de espiritualidade. Eu não vou porque o irmão está lá. Já quebrou a comunhão com Deus, ó. Há tempo. Há tempo. Então, amados, a gente precisa pensar. A gente precisa pensar muito sobre essas verdades e desenvolver mesmo, e crescer. E crescer. O alvo de Deus é crescimento. Aqui tem algumas árvores que não estão crescendo. Teve uma que eu plantei ali no fundo. Eu plantei manga palmer, plantei manga tome, plantei espada aqui já dá, a área é de espada mesmo, muita manga, e plantei também algumas enxerto. Rapaz, teve uma tome que ela não vai para frente. Não vai para frente. O que eu quero dizer com isso? Que tem crente, se a gente continuar com esse espírito egoísta, se a gente continuar com o espírito orgulhoso, a gente não vai para frente espiritualmente. E eu sei que o nosso alvo é ser parecido com Jesus Cristo. Para mim não tem preço, pastor, quando eu vou em Serrinha, quando eu vou em qualquer lugar. Ontem eu fui na rua, um homem veio de lá para cá e disse, tudo bem, bênção, você é cristão, né? Eu sou. Eu também sou, disse amém. As pessoas precisam nos reconhecer. Lembra? Pedro não tinha nada, ali na igreja primitiva, Pedro não tinha leitura, não tinha muito estudo, e talvez alguns preferissem mais Barnabé, preferissem mais Paulo, mas o Sinédrio reconheceu que Pedro e João estiveram com Jesus, reconheceu ali Jesus neles, ó, todos dois. É um desafio nosso, sair daqui parecidos com Jesus. Amém. Imagina o motorista, como é o nome do irmão? Acabei esquecendo? Valnei dizer, rapaz, eu fiz um retiro da primeira igreja batista regular da Bahia e eu vi uns crentes comportados. Eles sujaram o ônibus, mas eles pegaram os papéis. Eles pediram um saco de lixo. Eu não vi nenhuma discussão.
Eu vi eles bem comportados. É exemplo, irmãos. É exemplo de crente. Esse mundo é um mundo carente de Cristo. É um mundo sofredor. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa pelo mundo, é Cristo e a sua igreja. Existe outro meio? Existe governo? Que nada. Pode esperança em governo de ninguém. É Cristo em nós, esperança da glória, e acabou. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Amém. A gente vai então, agora eu queria pedir aos irmãos permissão. Também, se você não quiser, não tem problema, mas eu queria então, em 2 em 2, a gente tem um período curto de oração, mas todo mundo orar. Todo mundo vai orar. Ore pela irmã Jane, pela família da irmã Jane, pelos nossos familiares que ainda não têm Cristo. Lembre-se deles. Lembre-se deles, tá bom? Então, por favor, vou começar pelo Marquinhos, ele que dirigiu o culto. Seu amigo hoje de oração. Rapidamente. Irmã Tatiane. Mas amanhã você vai separar, né? Amanhã eu permito, tá bom? Mas hoje tá ok. Então já pode ir para qualquer lugar e iniciar a oração entre vocês dois. Bora lá!